Semana J+. Oferecimento Band, veste você, veste a vida. E Ótica Retrô, o novo sempre vem. 43 mil canoinhenses estão aptos a escolher presidente, governador e próximo prefeito ou prefeita no domingo. Motorista de 66 anos morre em acidente na SC 135. Juiz criminal ouve 75 testemunhas da quarta fase da Pater Filium. Estudante que sofreu queimadura em escola de Canoinhas está internado na UTI. E ainda, CAC perde para o Santa Catarina e dá adeus ao catarinense da Série C. Esses são os nossos destaques. Fique com a gente. A derradeira semana de campanha para as eleições de domingo foram intensas. Aqui em Canoinhas, os 43 mil eleitores vão escolher, além do próximo presidente e governador, também o próximo prefeito ou prefeita. Canoinhas é uma das 8 cidades do Brasil que vai ter eleição suplementar para prefeito neste domingo. O J+, fez no domingo passado o último debate. Veja como foi. Aconteceu neste domingo o debate com os 4 candidatos à Prefeitura de Canoinhas para as eleições suplementares que acontecem em 30 de outubro. Reuniram-se no Império Music Lounge Andrei Vatsco, Juliana Maciel, Wilson Pereira e William Godoy. Por cerca de 3 horas, os candidatos debateram propostas, responderam perguntas do público e também perguntas feitas entre si. Quem faz campanha limpa, de propósito, de proposta, não tem como não ir bem, porque a gente vem aqui para falar a verdade, o que a gente vai fazer pelo povo canoinhense. Então a verdade sempre é o melhor caminho e sempre vai ser aquilo que o povo precisa ouvir e a gente tem o compromisso de fazer o que a gente veio aqui apresentar. Infelizmente o tempo é muito curto, então acaba que a gente não consegue expor todas as nossas propostas, todas as nossas ideias. A gente tem um curto espaço de tempo para fazer uma avaliação total de tudo aquilo que a gente quer fazer em várias áreas. Saúde, educação, infraestrutura, lazer, todas as áreas são de extrema importância para nós. Eu estava muito tranquilo, muito calmo, muito sereno. Pelo andar da carruagem que a gente tem passado em todas as localidades do município, no interior, nos bairros, a gente tem escutado muito a população. Então isso nos deixa com uma energia muito positiva, uma alegria muito positiva, com uma experiência, com uma dedicação. Nós vamos buscar, então, melhorias para o nosso município. Modéstia à parte, não me preparei para o debate porque a nossa missão é falar a verdade. Então, aquilo que eu tenho falado nas minhas visitas na comunidade, eu estou trazendo para o debate. Eu não venho com anotação nenhuma, porque é só com a verdade. Se aparecer alguma pergunta que eu não sei responder, eu vou dizer que eu não sei e pronto, né? Mas é isso aí, é honestidade, que eu estou defendendo a honestidade, eu não posso ser superficial. O evento, que foi promovido pelo J+, em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL, e a Associação Empresarial de Canoinhas, a ASIC, teve participação de 250 pessoas assistindo presencialmente na Império Music Lounge. Eu acredito que esse tipo de evento é um evento importante e faz com que a população conheça realmente as propostas dos candidatos e é importante participar, é importante acompanhar, é importante ficar a par das propostas que cada um tem, né, para o município. Para nós, a eleição ela já começou há muito tempo. Essa é a última semana, uma semana bastante calorosa, né, em todos os níveis, nacional, estadual e até municipal. Então, a gente conclama a todos para respeitar a legislação. A Polícia Militar, desde hoje, né, vários eventos no decorrer da semana, várias restrições em virtude da legislação eleitoral, mas eu tenho certeza que cada um, se fizer a sua parte, nós teremos uma eleição muito tranquila e com certeza a gente vai coroar aquele que tiver mais votos e assim é a nossa democracia. Essa é uma semana onde os ânimos ficam exaltados e onde qualquer movimento do adversário provoca uma reação ainda maior por parte daquele que se sente prejudicado. Foi o caso nessa semana, por exemplo, de uma pesquisa que teria sido encomendada pelo próprio Instituto para ganhar mercado, segundo o dono desse instituto. Contudo, houve rumores de que a pesquisa tinha sido contratada por uma das candidatas, no caso pela Juliana Maciel, que nega terminantemente que tenha encomendado, e aí alguns pontos da pesquisa, como por exemplo a divulgação do nome do instituto, foram questionados na justiça e o juiz, Dr. Victor Sergato Kraschinsky, o juiz eleitoral, determinou então que essa pesquisa fosse recolhida, ou seja, não pode ser divulgada.
Esse foi só um dos pontos da semana que foi bastante tensa entre os 4 candidatos que disputam a Prefeitura de Canoinhas neste domingo. O repórter Luiz Felipe Marchal que vai mostrar agora para você como que vai ser a eleição aqui em Canoinhas, que, como eu disse, será diferente, já que tem também a escolha de prefeito ou prefeita. Entenda a sequência de votação para este domingo, onde acontecem as eleições do segundo turno e em Canoinhas a eleição suplementar para prefeito municipal. Esta gravação aconteceu em audiência pública dentro do Fórum da Comarca de Canoinhas. Trata-se de uma auditoria de urna e uma demonstração. Primeiro, o eleitor vai escolher o candidato a governador estadual. Em seguida, o eleitor escolhe o candidato para a presidência da República. E, por fim, o eleitor escolhe o candidato que irá representar a Prefeitura Municipal de Canoinhas nos próximos 2 anos. Por se tratar de demonstração, todos os votos foram feitos em branco e não contarão para o dia das eleições. Essa eleição suplementar aqui em Canoinhas é fruto de um longo processo que começou com as prisões do então prefeito Beto Passos e o então vice-prefeito Renato Pique. Neste domingo, os mais de 43 mil eleitores aptos a votar em Canoinhas vão às urnas para escolher, além de presidente e governador, o prefeito ou prefeita que estará à frente do Executivo Municipal nos próximos 2 anos. São as eleições suplementares. Além de Canoinhas, 7 municípios de todo o Brasil também vão escolher novos prefeitos. O processo de eleição suplementar é atípico e hoje nós vamos recapitular tudo o que aconteceu até chegarmos aqui. No dia 29 de março de 2022, iniciava a 7ª fase da Operação Et Pater Filium. O ex-prefeito Beto Passos, seu vice Renato Pique, além de outras 14 pessoas, foram presas neste dia. No mesmo momento em que aconteciam as prisões, o então presidente da Câmara de Vereadores, William Godoy, assumiu a prefeitura interinamente. No dia 4 de abril, foi protocolado na Câmara de Vereadores o primeiro pedido de impeachment de Beto Passos. No dia seguinte, outro pedido também foi protocolado. A Câmara aprovou em primeira votação e a comissão processante foi eleita por sorteio. Silmara Gontaric como presidente. Você acredita na culpa dos dois? Marcos Homer como relator e Maurício Zimmermann como membro da comissão. Poucos minutos antes da admissibilidade do processo de impeachment contra ele e o vice-prefeito ser votada no plenário da Câmara de Vereadores, Beto Passos renunciou ao cargo de prefeito de Canoinhas. Mas o processo de impeachment seguiu contra o mandato de Renato Pique, que por lei deveria assumir o cargo de prefeito. Contudo, Pique nunca manifestou ou protocolou alguma resposta para assumir a função. Enquanto corria o processo de cassação de mandato de Renato Pique, já se falava em novas eleições na Câmara. Depois de 5 meses de trabalho, a Comissão Especial de Impeachment, instituída originalmente para apurar a conduta do então prefeito Beto Passos e do vice-prefeito Renato Pique, terminou de modo inconclusivo. Mas a Câmara de Vereadores decidiu iniciar um processo de extinção do mandato, embasados na lei orgânica do município. No início do mês de agosto, a Justiça Eleitoral acatou o decreto que extinguiu o mandato de Pique e marcou as eleições suplementares para 30 de outubro. Inicialmente, 5 candidatos se manifestaram e confirmaram seus nomes em convenções partidárias: Juliana Maciel pelo PSDB, Gil Baiano pelo PL, William Godoy pelo PSD, Wilson Pereira pelo MDB e Andrei Vasco pelo PT. Porém, um dia depois, Gil Baiano desistiu. No dia 25 de agosto, o Tribunal Superior Eleitoral suspendeu as eleições suplementares após um pedido de liminar feito pelo PSB contestar a data das eleições. Um balde de água fria nos candidatos foi jogado na quinta-feira à noite. Uma liminar, concedida pelo ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Mauro Marques, suspende a eleição. Em 12 de setembro, o ministro Raul Araújo apresentou o voto e foi seguido de seus pares pela cassação da liminar que suspendia as eleições suplementares para prefeito e vice de Canoinhas por causa da data. As campanhas retornaram e, ao todo, 3 debates aconteceram entre os 4 candidatos.
Quem ganhar as eleições será empossado em novembro e vai estar à frente da prefeitura nos próximos 2 anos até as eleições regulares de 2024. Algumas informações importantes para você que vai votar então neste domingo. A Escola de Educação Fundamental Sagrado Coração de Jesus, aqui de Canoinhas, iniciou uma reforma nessa semana. Segundo o cartório eleitoral, por conta dessa reforma, a entrada principal do Salão Nobre ficará fechada. Com isso, os eleitores que votam no colégio deverão utilizar a entrada 2, apontada aí na foto, que fica ao lado na rua Barão do Rio Branco, um pouco ao lado ali na rua Barão do Rio Branco, para acessar então sua sessão eleitoral. Como essa nova entrada não possui acessibilidade por possuir escada, os eleitores que necessitam de acessibilidade precisarão utilizar a entrada pela rua Marechal Floriano. Na véspera da eleição suplementar para prefeito de Canoinhas, a data da posse ainda é incerta. Como nunca antes na história de Canoinhas houve eleição suplementar, tudo precisa ser construído. A própria Justiça Eleitoral teve de criar um regramento específico que chegou a ser questionado por causa da data da eleição. Definitivamente consumada no dia 30 de outubro, somente nesta semana pelo Tribunal Superior Eleitoral. Só na quarta-feira foi que, de fato, o TSE diz não tem problema nessa data, Canoinhas pode realizar a eleição junto com a eleição de segundo turno de presidente e governador. Conforme o regulamento da eleição suplementar, a diplomação, que é quando a Justiça Eleitoral encerra sua participação no processo, tem de ser feita até 17 de novembro, mas a data específica não foi marcada ainda. A posse, contudo, compete à Câmara de Vereadores. Somente nesta semana, um projeto de resolução que deu entrada na Câmara de Vereadores determina o rito de posse, mas também sem definir data específica. Conforme a resolução, a convocação da sessão de posse do prefeito e vice eleitos em eleição suplementar tem de ocorrer até 10 dias depois da diplomação. Empossado, o prefeito e vice eleitos começam a trabalhar no mesmo dia nos respectivos cargos. Por enquanto, contudo, a única coisa que se sabe é que até o final de novembro, o ou a prefeita eleita começa a despachar na Prefeitura de Canoinhas. Os eleitores de todo o país têm até este sábado, véspera do segundo turno das eleições que ocorrem neste domingo, para baixar ou atualizar o e-título, documento eletrônico de identificação que substitui a versão impressa do título de eleitor. É mais comodidade aí para você votar. Estudante que sofreu queimadura em escola de Canoinhas está internado na UTI. E ainda, juiz criminal ouve 75 testemunhas da quarta fase da Etpater Filium. Nós voltamos em um minuto. A estação das flores chegou e na Band Matriz, Band Hering, Band Malve, Band Pop Kids e Band Boutique, a coleção Primavera-Verão está incrível. Os últimos lançamentos da moda você encontra aqui. As melhores marcas, qualidade e o melhor crediário da região. Tudo em até 10 vezes sem juros. Crediário facilitado e as melhores opções para você e sua família. Band, veste você, veste a vida. O novo sempre vem. É por isso que é necessário se libertar de velhos conceitos. Mudar. Buscar novas formas de ver o mundo. Trocar padrões por experiências. Independente da época. Ser você mesmo. Retrô. Faça sua época. Os óculos e armações retrô você só encontra nas lojas credenciadas. Visite nossa matriz em Canoinhas, Santa Catarina. O juiz criminal da comarca de Canoinhas, Dr. Eduardo Veiga Vidal, começou nesta semana uma série de tomada de testemunhos relacionados à quarta fase da Operação Etpater Filium, desencadeada em Bela Vista do Toldo e que culminou com a prisão do então prefeito Adelmo Alberti, solto em agosto condicionalmente. Essa fase envolve ainda o ex-prefeito de Major Vieira, Odildo Severnini, seu filho Marcos Vinícius, solto há 2 semanas, o vereador belavistense Wilson Stelzner, o ex-secretário de Alberti, Claudinei Ribeiro, o Baixinho, e os empresários José Aldeminski, que segue preso, Rodrigo dos Santos, Mário Massaneiro, João Pereira de Lima Sobrinho e Helenice Maria Coque de Lima.
As audiências de instrução e julgamento seguem até a próxima semana e ocorrem pela manhã e à tarde todos os dias. O agendamento das audiências é o passo seguinte à apreciação das alegações preliminares apresentadas pelas defesas dos réus. Todas foram rejeitadas pelo juiz. No total, estão sendo ouvidas 75 testemunhas, entre elas a ex-contadora da Prefeitura de Major Vieira, Marenise Broco, e 4 testemunhas protegidas. As sessões ocorrem no Tribunal do Júri. Na noite de segunda-feira, a equipe dos bombeiros de Matos Costa atendeu um acidente de trânsito na SC 135, na localidade de Cerro do Galo, entre Matos Costa e Porto União. O acidente envolveu um veículo Ford Verona, com placas de Porto União, que capotou. O condutor de 66 anos morreu na hora. Foram acionadas as equipes da Polícia Científica e da Polícia Rodoviária Estadual para dar os encaminhamentos necessários. Essa semana, muitos moradores aqui de Canoinhas reclamaram de falta d'água. A Prefeitura de Canoinhas chegou a questionar por meio de ofício a direção da Casan de Canoinhas sobre a falta de água que atinge vários bairros e localidades do interior desde o final de semana. O ofício assinado pelo prefeito em exercício William Godoy questiona sobre quais localidades e os motivos para a falta d'água. A Câmara de Vereadores também aprovou um requerimento cobrando informações da Casan, já que choveu muito nesses últimos dias, né? E o rio está cheio. A própria Casan diz que o fato de o rio estar cheio é um motivo para prejudicar o tratamento da água. O ideal é que ele não esteja nem muito cheio, nem muito vazio. Mas o fato é que muita gente reclamou de falta d'água nesta semana. A família de Vicente Budante Bittencourt, menino de 7 anos que sofreu queimaduras na boca e no esôfago na tarde de segunda-feira, ao ingerir um produto de limpeza que era usado para uma experiência em uma feira de ciências na Escola de Educação Básica Tempo Feliz, está pedindo orações pela saúde do menino. Vicente está internado na UTI do Hospital Infantil Gesser Amarante, em Joinville. Ele está sedado. Segundo a direção da escola, Tempo Feliz, em entrevista concedida durante essa semana, a escola está em contato constante com a família e o hospital para saber como o aluno está. Agora, os médicos precisam acompanhar o processo de cicatrização para, dentro de 15 dias, realizar uma nova endoscopia. Para evitar agitação, o menino foi sedado, mas já está fora de risco. Não houve nenhuma lesão em outros órgãos. A boca já desinchou e o sistema respiratório está normal. Por segurança, segundo a escola, ele permanecerá em Joinville para um acompanhamento especializado e para o processo de cicatrização da queimadura. Nós entramos em contato com a família, mas a família pediu que, neste momento, não seja instada a dar qualquer tipo de explicação, porque eles estão concentrados na recuperação do menino. O Canoinhas Atlético Clube, o CAC, enfrentou na tarde de domingo o Santa Catarina pela última rodada da Série C do Campeonato Catarinense e perdeu pelo placar de 0-1. Com este resultado, o CAC ficou na 7ª posição com 12 pontos e encerra sua participação. O Tigre precisava vencer o último jogo e dependia do resultado dos jogos dos times que estavam à sua frente na tabela. 5 equipes disputavam as últimas 2 vagas para a fase semifinal. Agora, continuam na luta pelo acesso Caçador, Santa Catarina, Fluminense e Itajaí. Caçador e Santa Catarina já estavam classificados. O terceiro classificado é o Fluminense, que superou o Imbituba por 2-1. O último semifinalista, o Itajaí, venceu o Porto por 5-0 e garantiu a permanência do clube na próxima fase. Todos os jogos da rodada aconteceram no mesmo dia, ou seja, domingo passado. Em seu perfil no Instagram, o CAC agradeceu o apoio da torcida. O Semana J+, fica por aqui, lembrando que neste domingo, a partir das 4h30 da tarde, ao vivo, eu e Poliana Orlonski estaremos nesta bancada para trazer para você todos os detalhes da apuração dos votos para prefeito ou prefeita de Canoinhas, para governador e também para presidente da República. Será emocionante, você acompanhe todos os detalhes e a melhor cobertura aqui no J+. Excelente fim de semana, bom voto para você e até a próxima.